Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe nesta segunda, que Deus te dê vida, que Deus te dê paz, que o Deus eterno possa te abençoar de uma maneira esplêndida, de uma maneira sobrenatural. Eu quero nessa tarde, ou melhor dizendo, nesta noite, trazer para você, neste dia de segunda, uma palavra de Deus, uma reflexão acerca da palavra de Deus, para que você de alguma maneira venha, em nome de Jesus, ser fortalecido, receber a força de Deus, receber o ânimo de Deus. Pois bem, vamos ler aqui Jó, capítulo de número 1, versículo de número 18 ao de número 20. Olha só o que diz aqui. E estando ainda falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos quatro cantos da casa. Caiu sobre o jovem e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, me escute você agora. Me escute. Muitas vezes nós temos facilidade de desistir. Muitas vezes nós temos a facilidade de desistir de tudo, de desistir da vida com Deus, de desistir da vida social, de desistir do trabalho, de desistir do casamento, de desistir de uma carreira, de uma profissão, de desistir do chamado, de desistir de muitas coisas na nossa vida. Nós temos essa facilidade, nós temos essa tendência em nós, na nossa natureza humana, na nossa pequenez humana. Mas quando eu olho para Jó, este grande homem de Deus, este grande personagem bíblico, eu aprendo várias lições com ele. E aqui neste vídeo eu quero que você entenda, que você aprenda uma das lições que Jó nos ensina. Olha só, esse texto aqui que eu acabei de ler, todo o seu contexto, você quem sabe é conhecedor e você que não é conhecedor, eu quero narrar um pouco aqui do texto. O texto diz, ou o contexto em si diz, que o Satanás, vindo um dia em que os filhos de Deus, ou seja, os anjos foram diante de Deus, Satanás também um dia ele veio e se apresentou junto com esses anjos. E Deus lhe faz uma pergunta: você viu o meu servo Jó? Ele disse: sim. Você viu como ele é temente, como ele é sincero, como ele é reto, como ele é íntegro? E Satanás, como ele nunca quer ficar por baixo, ele disse: é em vão que ele te sirva? No texto diz debalde, mas a palavra debalde aqui significa em vão. Ele diz: é em vão que ele te sirva se tu tens cercado de bem, de bênção. E Deus disse: pois bem, então eu permito você tocar. E a Bíblia diz agora que Satanás, Deus permite Satanás tocar na vida de Jó. E momentaneamente, em questão de segundos, começa a acontecer destroços na vida de Jó. Começa a acontecer situações, e detalhe,
uma situação atrás da outra. Primeiro, ele perdeu seus bois. Segundo, caiu fogo do céu e matou suas ovelhas. Estando ele ainda falando, veio os caldeus e tomaram os seus bandos de camelo e feriu os moços, e só escapou um. A Bíblia diz em si, eu quero falar de todo o contexto, ou seja, de todo acontecimento aqui de uma forma concluída em si, que acontece várias coisas ao mesmo tempo, várias situações sequencialmente ao mesmo tempo. E quando o último acontecimento, o mais terrível, que é a situação de Jó, perdeu seus filhos, aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais tinha amor, porque o texto mostra isso no seu primeiro capítulo, onde o texto diz que quando eles acabavam de festejar, Jó se levantava pela madrugada e Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, com medo dele ter pecado, blasfemado contra Deus. Ou seja, Jó preparava-se. Jó tinha na sua mente um amor tão grande pelos seus filhos e um temor tão grande por Deus, que ele não só velava pelo bem-estar dos seus filhos, mas ele velava também para com a sua vida espiritual. Jó é aquele tipo de pai que nos dá exemplo de como cobrir nossos filhos na cobertura espiritual, sabe? O papel de intercessor, o papel do pai que sacrifica para ver o seu filho espiritualmente bem diante de Deus. Mas agora entenda, este homem temente a Deus, este homem reto, este homem que agradou o Senhor, ele vai passar por situações que, no caso de muitos de nós, não aguentaríamos passar nenhuma dessas situações. No caso de muitos de nós não aguentaríamos vivenciar nem a primeira situação, porque hoje em dia, qualquer coisa que acontece, a gente temos a facilidade de se afastar de Deus, a gente temos a facilidade de se esquecer de Deus, a facilidade de abandonar tudo, de abandonar cargo, de abandonar família, porque essa natureza humana, ela é falha. Mas olha o exemplo de Jó. Jó não foi por uma prova. Jó não foi por um teste. Jó não passou por um acontecimento. Jó não passou por uma aflição. Ele passou por várias aflições ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, Jó se manteve. Mesmo assim, Jó se manteve de pé. Jó não perdeu a estribeira. Jó não perdeu o controle. Jó não perdeu o seu controle mental. Jó não perdeu a sua fé. Jó não perdeu a sua confiança em Deus, porque olha o que ele diz. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Quem é que, passando por humilhação, tem a coragem de fazer isso que Jó faz hoje? É poucos, porque quando se rasgava o manto antigamente, era um sinal que você estava se humilhando. Ora, Jó já vinha passando por uma situação humilhante, por uma circunstância que era de doer, mas mesmo assim, diante dessa situação, ele vai e rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, se humilha diante de Deus, e o que é que ele faz? Ele adora. Ele não se perturba, ele não perde a sua fé, ele não abandona nada. Ei, eu quero que você entenda por meio desta palavra. Quem sabe, por causa de uma dificuldade na sua vida, por causa de um acontecimentozinho assim na sua vida, um acontecimentozinho assim, você está desesperado, você está querendo largar tudo, você está querendo desistir, você está querendo abandonar sua fé, você está querendo abandonar sua família, você está querendo abandonar sua profissão, você está querendo abandonar o seu chamado. Mas eu venho aqui em nome de Jesus para te dizer:
Aprenda com este servo de Deus, aprenda com este homem de Deus, que ainda que seja grande a prova, ainda que seja muitos os acontecimentos, não perca a sua fé, não perca a sua confiança em Deus, não desista fácil, tenha pulso firme, tenha palavra firme, tenha convicção que o Deus que te levantou, que o Deus que te sustenta, que o Deus que te chamou, que o Deus que te protege, Ele vai te proteger em meio ao vendaval, Ele vai te dar vitória em meio às dificuldades, Ele vai te sustentar em meio às dificuldades, mas é necessário você reconhecer, é necessário você não perder a esperança, é necessário você não perder o controle da situação, porque eu quero que você entenda uma coisa: Jó, ele não perdeu o controle da sua situação, da situação da sua vida, quando Deus trocou na sua família, quando Deus permitiu tocar na sua família. Jó não perdeu as estribeiras, quando Deus permitiu tocar nos seus bens, quando Deus permitiu tocar naquilo que ele tinha, mas Jó se manteve de pé, Jó adorou a Deus, Jó se prostrou e ele reconheceu uma coisa: que ele era dependente de Deus e que tudo que ele tinha provinha de Deus, porque ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ei, seja como Jó. Seja como Jó, perseverante no meio da prova, perseverante no meio da aflição, porque o justo, ele pode sofrer, o homem, ele pode sofrer, o homem pode passar provas e desafios nessa vida, mas se ele se permanecer de pé, se ele permanecer apoiado em Deus, se ele permanecer com a sua vida findada em Deus, com a sua vida firme em Deus, por maior que seja a circunstância, por maior que seja a dificuldade, mas se ele não perdeu a fé, ele vai ganhar tudo em dobro, assim como Jó. Eu quero que você entenda. Quem sabe você está pensando em desistir de alguma coisa na sua vida, mas Deus, por meio deste vídeo, está dizendo: não desista. Olhe para o meu servo Jó. Você está passando por uma coisinha, é uma enfermidade, é uma preocupação, é uma briguinha no casamento, é um problema no trabalho, é um problema no meio da família, é um problema no meio dos filhos, e você já está querendo desistir, você já está querendo parar por causa de uma coisinha de nada. Se mantenha de pé, se mantenha firme, se mantenha confiante, se mantenha diante de Deus no estado em que você foi colocado. Não desista. Não desista, porque Deus é com você. Não desista, porque Deus está do teu lado para te ajudar. Meu Pai, eu oro agora pela vida dessa pessoa que vai ouvir esta palavra. Oh, meu Deus, que esta pessoa entenda por meio desta palavra, meu Deus, que, Pai, por maior que sejam os acontecimentos, e tem hora, Senhor, que acontece até mesmo como Jó. Tem hora, Senhor, que a situação é uma atrás da outra. Tem hora que a situação acontece, meu Pai, é um vento atrás do outro, é uma situação acontecendo atrás do outro, e parece, meu Pai, aparentemente que o Senhor não está vendo, parece aparentemente que o Senhor nos deixou, que o Senhor nos abandonou. Ó Deus, é isso que muitos pensam, é isso que muitos imaginam, Senhor, mas eu quero, Senhor, que o Senhor faça essa pessoa entender, meu Deus, por meio desta mensagem, por meio dessa reflexão, meu Pai, que o Senhor não está fora do controle da vida dela, que o Senhor não está fora, meu Pai, do controle da situação da vida dela, que o Senhor não abandonou essa pessoa, e que essas sequências de acontecimento, de situações, de tribulação, não vai matar ela, enquanto ela permanecer de pé, enquanto ela permanecer crendo, meu Pai, na tua palavra e no teu poder. Por isso eu te peço, Senhor, abraça essa vida, abraça esta casa, abraça esta família, abraça este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente. Ó, meu Pai, entra agora com tua cura, entra agora com o teu refrigério, entra agora, meu Pai,
com a solução, com a restauração, meu Pai, assim como foi na vida de Jó, que seja agora na vida dessa pessoa. Receba agora força para continuar, meu irmão e minha irmã. Receba agora ânimo para continuar aí. Ative agora a sua fé como servo de Deus Jó. Não desanimou, não perdeu as estribeiras e reconheceu que Deus estava no controle, e reconheceu que Deus estava no controle, que Deus tinha para lhe dar em dobro. Em nome de Jesus, que o Deus eterno te abençoe, te guarde, ilumine os teus passos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada, em nome do Senhor Jesus Cristo.